Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa live de hoje. É uma live bem especial. Espero que estejam me ouvindo. O tema de hoje é um tema um pouco polêmico, né? Vamos falar aí sobre organização. Nessa quarentena temos aí uma turma animada. No início da quarentena tivemos aí uma turma bem animada, organizando a casa, fazendo faxina. Porém, passaram-se algumas semanas, veio aí o desânimo. E como manter essa energia, como manter essa organização? Então, na live de hoje, eu quero trazer aqui comigo uma pessoa muito especial. Ela é psicóloga e ela vai tratar de um assunto que vai nos ajudar a entender o porquê não conseguimos deixar as coisas organizadas, a vida organizada, a casa organizada, como manter uma rotina. E quando falamos de organização, geralmente a gente pensa em bagunça, a gente pensa nas coisas espalhadas pela casa, pensamos naquilo que não conseguimos encontrar, em não conseguir cumprir rotina, não conseguir lembrar das atividades, das tarefas e tantas outras coisas quando pensamos em organizar. Porém, são inúmeras as consequências da desorganização. E se nós começarmos a olhar de uma forma, de outro ângulo, como se estivéssemos fora da situação, nós vamos entender que a desordem, ela não é algo que começa no exterior, mas no nosso interior. E com base nisso, eu quero hoje estar chamando aqui a minha amiga Marielle Pereira, psicóloga, onde vai estar nos esclarecendo do ponto de vista da ciência, como a gente pode sair resolvendo essa situação. Ela já está aqui. Deixa eu chamá-la aqui para participar. Mari, já estou te chamando. Oi, Dani. Oi, Rose. Oi, Mari, tudo bem? Como você está? Bem, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra, Obrigada, né, estar participando dessa live com você e é gratidão, né? Eu que te agradeço ter aceitado o convite. Eu acredito que nesse momento em que a gente se encontra, nada melhor do que ter um papo aí com uma psicóloga. Não é verdade? Fala um pouquinho de você para podermos entender quem é você, para o pessoal conhecer um pouquinho da Mari. Falo. Bom, eu sou psicóloga, né? Eu sou psicóloga já há 15 anos. Eu trabalho com atendimento clínico, né? Com abordagem na comportamental. E eu atendo de criança a adulto, né? Uhum. Eu também faço casais e hoje eu venho tendo uma demanda muito grande de adolescentes, né? Talvez por conta de questões, né? Mundial, dessa evolução Essa coisa da tecnologia, da né? tecnologia, né? E aí eu tenho bastante adolescentes, eu venho atendendo bastante adolescentes, mas eu trabalho com todo o público, né? E amo o que eu faço, você sabe muito bem, né? Sim. Gosto muito do que eu faço. E é isso, né, Rose? E agora estamos aí enfrentando, né? Essa Sim. A maior crise que eu pandemia. já vi na minha vida. Eu acho que de todos nós, né? Fomos pegos de Sim, surpresa da noite para o dia, exatamente. né? Por mais que nós estávamos acompanhando o que estava acontecendo no mundo, na China, na Itália, na Europa, né? A impressão é que não iria chegar tão rápido, né? E Que não ficaria tão grave, né, Mari? da noite para o dia, a nossa vida mudou, né? Sim, verdade. Nós
dormimos de uma forma, acordamos de outra. E aí tudo mudou, né? E E isso aí, mexe com a gente assim de uma forma que a gente talvez não esperava, não nos preparamos para enfrentar. exato. E aí, e dentro dessas semanas, o que eu venho observando, o que eu venho recebendo, né, é que foi acontecendo algumas mudanças emocionais, né, Sim, com a população. O primeiro impacto, que foi do medo, né? Primeira semana passamos por muito medo, medo de contaminação, o medo da morte, incertezas, né? né? Incertezas. E aí, depois passamos pelo um certo, como é que eu posso explicar? Eu percebi muito na população uma certa agitação, né? E aí Sim, entra onde as pessoas foram organizar, limpar, faxina, animação, faxina, animação, várias lives, várias atividades sim, dos filhos, e aí tudo isso pipocou, né? E aí o pessoal estava muito, muito envolvido nisso tudo, né? Então eu estou mais ou limpando a menos casa, tô organizando. recuperando, né, Mari, um tempo perdido. Exatamente. E aí o que eu percebo agora é que isso vem caindo, né? As pessoas estão desanimando, né? Ah, não quero mais limpar a casa, eu ando irritada, eu não quero tirar o pijama, né? Eu não quero mais cozinhar os pratos que eu vinha cozinhando, né? E A aí eu casa já virou uma percebo que nessa bagunça. exatamente. Vem se instalando um certo desânimo na população, né? Então, trabalhar, no primeiro momento, trabalhar home office, né? Ai, que legal, que diferente. Depois vem um tédio, né? E aí você já mistura o seu ambiente de trabalho com a casa, que eu já não consigo organizar da mesma forma. E aí eu venho ouvindo muitas queixas, né? Dessa queda Sim, de sim. humor, né? Eu acredito que você também, por isso que você me fez Eu essa tenho, proposta. exatamente. Nessas últimas semanas eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que estão desesperadas porque realmente não sabem como lidar todos os dias dentro de casa, não sabem como organizar e pensam, têm uma crença de que o motivo de você não conseguir manter esse controle é saber organizar, é ter técnicas de organização. E eu sempre falo isso aqui no meu canal, eu sempre estou falando com os meus clientes, falo isso para os meus alunos, e eu bato nessa tecla que a organização, sim, são técnicas, são dobras, mas dentro do mundo da organização, isso é algo assim pequeno, entende? Essa organização de dobras de ambiente é algo muito pequeno. Porque a organização, ela está muito além disso. É algo muito maior. Ela começa dentro da gente, na alma da gente, e é exatamente por isso que eu acho muito legal o papo de hoje, de você vir aqui comigo e falar para todo mundo como a gente vai manter a organização na quarentena da casa, da nossa vida, do ponto de vista da psicologia, que eu entendo que tem muito a ver com o nosso equilíbrio emocional, né? Então fala pra gente o que seria esse equilíbrio emocional? Como identificá-lo? Como mantê-lo? É grave, não é grave? É comum em todo mundo? Precisa de ajuda? Dá para fazer sozinho? E aí? Conta aí. Eu acho que, né, como mantê-lo, né, com tudo Sim, isso, porque eu acho que é bem isso que você acabou de falar. A organização ela é muito mais do que uma dobra, né? Do que sim, uma gaveta organizada. A organização ela tem que ser uma organização interna, né? sim. Uma organização de dentro para fora. Né? Eu acho que você fala isso e algumas pessoas já devem ter escutado que a bagunça da casa reflete na bagunça, né, do meu eu, do meu interior, Sim. Eu né? chamaria de espelho. Exato, pode ser também, Sim, um né? espelho que Então, reflete o que está bagunçado aqui dentro e a gente acaba nem percebendo, né? exatamente. Por que que eu inicio falando que nas primeiras semanas, passada a primeira semana que foi de muito medo, de muito terror, de muita insegurança, veio a segunda semana que eu senti um certo
ânimo nas pessoas, né? Que daí se deu este ânimo de organizar, porque as pessoas sim, viram, né? As pessoas voltaram um pouco mais para si, né? E para o seu tempo, né? Ah, se eu quase não tenho tempo, se eu trabalho muito, eu não consigo organizar as minhas coisas, né? E com essa oportunidade, né? Que infelizmente a pandemia trouxe, as pessoas se viram com este tempo de organização, né? E aí organizaram, limparam, fizeram atividades físicas online, online também, né? E N coisas, várias receitas, né? Pipocou várias receitas por aí, o pessoal sim, deu aqui uma em casa também, atualizada. Então, como todas, né? E aí, sim. de repente, por que que não se manteve, né? O que que aconteceu? Por que Qual que é não a se causa? manteve, né, esse estado? Porque caímos na rotina, né? Uma outra rotina, né? Uma rotina diferente da minha, que é aquela que eu saio para trabalhar, que é aquela, né, que é do corre-corre. Eu caí na rotina em que eu estou em casa todos os dias, em que eu perdi o direito de ir e vir, da liberdade da forma em que eu queria, é, em que eu estou com as crianças dentro de casa, muitas famílias estão com as crianças dentro de casa, né? E o tempo todo eu tenho que ficar pensando em novidades. Nós não Sim, mantemos isso, é difícil, né? sim. Você o tempo todo está, como que eu posso dizer, Tendo que ser animada. criativo, tem que ser criativo o tempo Exatamente, todo. exatamente, né? E aí que vem essa questão do desânimo, né? E de alguns desânimos, se não cuidar, né, pode estar se desenvolvendo uma depressão, porque fora esse desânimo vem a insegurança, né? Como é Sim. que vai ser após a pandemia? Será que eu terei o meu emprego? Eu É... recebi esses dias, Mari, uma moça me mandou uma mensagem. ah, Ela disse que ela começa a entrar em pânico já. então, Que ela já está numa situação de pânico, que ela olha para a casa dela, ela não tem força para nem fazer uma limpeza, nem de lavar uma louça, e ela começa a ter pânico do que vai acontecer, do que vai vir agora. Ela tá. Essa sensação de não saber como vai ser o amanhã tá trazendo essa coisa que ela não consegue controlar. Ela não consegue saber por que está assim. então, ela quer saber por que que ela, né, está tão desanimada, né? Exato. Ela não consegue entender. Na verdade, é um pouco de algumas coisas, um pouquinho de cada, são vários fatores, né, que levam a esse desânimo, né? E são Sim. fatores inconscientes, né? Então, é, é o medo, é a insegurança, é, é Acho que deu uma travadinha, deu uma Mari. travadinha, Voltou. né? É o tédio, né? E aí é um pouquinho de cada coisa que você não vai percebendo, né? Que vai Sim. chegando de pouquinho em pouquinho e vai se instalando ali, né? E aí Uhum. quando você vê, você fala, nossa, a minha casa está uma bagunça, né? Eu não tenho ânimo para nada e eu não consigo sair dessa posição, né? De estagnação. E aí eu acho que Sim. a proposta da nossa live hoje é ajudar essas Entender pessoas isso, né? e se entender e como. Eu acho que mais do que entender, como eu saio, né, Dessa desse, situação. dessa situação, né? Como é que eu Do faço círculo vicioso, né? exatamente? Como é que eu faço para não cair né, nesse ciclo vicioso de desânimo, né? Sim. E voltar, né, aquela animação, que não era uma animação, claro, mediante do que nós estamos vivendo, mas Sim. aquele pique, né, que eu estava, o entusiasmo inicial, né? E aí o que que eu avaliei em cima do que eu venho já observando e ouvindo, né? Uhum. É que assim, é, nós não vamos conseguir voltar naquele ponto, né? Mas nós podemos manter de uma forma um pouco melhor, mais saudável, Sim. né? Então tem estratégias que você pode
aderindo, né? Que você pode Sim, ir fazendo nesse período para que não fique tão ruim, para que você não caia num quadro de desânimo total, né? E levando até tudo isso passar, né? Nós não sabemos quando, então é sim. necessário que nós vamos seguindo, né, dia a dia com isso. Então, eu tenho algumas estratégias, né? Eu E trago algumas Mari, estratégias. Ah, você acha que esse grau, tem pessoas que estão num nível maior de desespero, de pânico, e outras já conseguem ter mais um equilíbrio? Você acha que isso tem a ver com o nosso equilíbrio emocional, nosso estado emocional, para ter essa perda desse controle e esse desânimo? tem, né? Tá ligado. Cada Sim, pessoa responde de uma forma, cada pessoa tem uma estrutura emocional, né? sim, Então, acontecendo tudo isso, a minha estrutura emocional sendo diferente da sua, eu respondo de uma forma, você responde de outra. E tem casos de pessoas com estrutura emocional mais frágeis, né? sim, Então, o que que acontece? Essa pessoa, ela com tudo isso, ela tende a apresentar um adoecimento emocional mais grave, né? Não é sim. que todos nós iremos Vamos desenvolver. apresentar. Exatamente, não. Algumas pessoas já tinham, né, um comprometimento emocional, né, e veio a Sim, piorar com tudo isso. Então, nós também temos que separar, né? Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela está tendo crises terríveis de pânico, ela está tendo crises terríveis de depressão, mas qual que era o quadro dela antes? sim, Emocional. Será que ela já não tinha? Será que ela já não vinha fazendo um acompanhamento? E tudo isso fez com que piorasse, né? Ou mesmo que ela sim. não viesse fazendo, não estivesse fazendo um acompanhamento, né? Às vezes nem sabia, né, Mari? Exatamente. E aí, com tudo isso, boom, né? Teve esse boom e ela piorou. Então, tem isso também, né? De que nem todos estão no mesmo nível, né? Não é uma generalização, que todos estão, uns estão em situações mais delicadas, né? Que essas pessoas precisam ser encaminhadas para profissionais especializados, psicólogos, psiquiatras, né? Neste Sim. momento, elas irão precisar de um tratamento específico, né? Nem todos estão atendendo presencial, mas tem esse É a acompanhamento, internet, né, que dá né? para dar, Exatamente ajudar. online que nós estamos disponibilizando. Os psiquiatras, né? Eles estão se organizando dentro da agenda deles, não estão com a mesma Flexibilidade, né? flexibilidade, mas também estão se organizando porque têm consciência dessa necessidade. Então, é o momento para buscar, né? Para Ajuda. buscar ajuda, E né? Mari, quando é que eu consigo identificar que eu estou com esse problema, que eu estou com um desequilíbrio emocional e é exatamente por isso que está afetando essa minha parte de desânimo, de desordem, desorganização? Quando é que eu consigo identificar? Por exemplo, eu, Rose, começo a olhar as minhas atitudes, como que eu consigo perceber que eu estou precisando de ajuda? Então, Rose, vai depender muito do nível, né? Igual eu te falei, essa situação de desânimo, ela vem afetando várias pessoas, né? Uhum. E, inclusive eu, tem dia que eu não estou tão motivada, tão Totalmente animada, e animada, eu né? percebo isso, né? Então, assim, mas no outro dia, se eu mantenho, e no outro eu mantenho, e no outro eu mantenho, né? E aí eu acho que é o momento de você prestar atenção, procurar um profissional para te ajudar com uma avaliação, né? E, Uhum. se necessário, até te encaminhar para um psiquiatra. Então, é o nível, né, De de desânimo. desânimo, exatamente. Então, se um Esse dia eu seria o tô, primeiro sinal. esse seria o primeiro sinal. Então, assim, se um dia eu estou desanimada, mas no outro eu estou um pouco melhor, e no outro, né, e eu estou oscilando, né, Uhum. nós estamos dentro do normal por conta da situação, né? Sim, Agora, se eu percebo que cada dia eu mantenho, né, e cada dia eu estou um pouquinho pior, né?
e aí eu acho que é um sinal É para uma hora buscar. de procurar ajuda. Exatamente, é um sinal para buscar uma ajuda e, né, e receber aí uma avaliação, né? Sim. E, E como que esse momento, esse grau que vai aumentando aos poucos pode interferir na nossa produtividade? Existe alguma outra maneira que a gente pode identificar que estamos com um problema, sem ser só o desânimo, sem ser só essa tristeza, Existem outros sinais de alerta para me prestar atenção? Olha, preciso de ajuda? então, vai depender de cada quadro. Por exemplo, né, um quadro de ansiedade, ele não vem com um desânimo, ele vem com sintomas, né? Uhum, Então, assim, por exemplo, um nível de ansiedade alta, a pessoa ela vai ter taquicardia, ela vai ter uhum, falta de ar, né? Ela vai ter sudorese, tremores, né? Cada qual, dentro de uma crise de pânico, tem algumas características que diferenciam. Essas são as mais comuns, né? E aí, o que que acontece? Esse é um outro quadro. Ele não está relacionado a um desânimo, né? Ele está sim, relacionado a alguns sintomas. É, a depressão, ela já vem junto com esse desânimo, né? Se a pessoa tem um outro quadro é, é, psiquiátrico, né? Dependendo do que for, né? Ela pode, dentro dessa situação, por exemplo, um num quadro de esquizofrenia. Ela pode ter um surto, mas aí dentro da esquizofrenia tem as suas características, né? sim. E aí o que que acontece? Ela ouve vozes, ela conversa, ela vê, ela pode por conta da situação, desenvolver um surto ali naquele momento, né? Mas aí Sim. ela já tem uma predisposição a ter um quadro de esquizofrenia. Então, são casos diferenciados, né? Agora, dentro dessa situação de desânimo, por conta da rotina, de estar em casa, de perder esse direito da liberdade de ir e vir, né? Se instalou esse, Uhum. esse desânimo, né? Que afeta o nosso emocional, mas é um desânimo que nós diríamos que é normal por conta da Sim. situação, né? Então, eu preciso de ajuda? Talvez sim, talvez é legal você procurar um profissional e conversar, e esse profissional te orientar, né, a melhorar. Né? Eu não vou aceitar também. Se eu percebo que todos os dias eu estou com aquele desânimo, né? E eu não venho É fora de melhorando. controle, no caso, né, Mari? Exatamente. Por que não, né? Procurar um profissional e conversar, né? Sim. Para que ele me dê dicas, para que eu possa melhorar, né? Para que eu possa saber lidar com este momento. Porque eu acho que o principal de tudo isso é saber lidar com este momento, né? É Sim. aprender a lidar e aceitar, né? É uma questão de aceitação, né? Este momento. Há quanto tempo vai durar? Eu não sei. Por isso gera Não ansiedade, sabemos, né? né? Não Então, sabemos. você vai trabalhar a ansiedade, você vai trabalhar é, o, o seu a o seu ânimo em geral, né? As minhas estratégias, né? E quais são as estratégias que você pode Então, nos... e aí vamos lá. Então, o que que eu pensei de estratégias para este primeiro momento, né? Aham. Eu pensei o seguinte. Então, se na primeira semana eu estava bem estimulada, né? Eu já organizei tudo, agora eu não quero ver nada, não, né? Estou desanimada. O que que eu faço? Eu largo tudo? Não, né? Até por conta do que eu acabei de falar. Nós não sabemos quanto tempo vai durar essa situação. Sim. Então, as estratégias que eu pensei você não se cobrar tanto, né? Eu acho que o primeiro ponto é não nos cobrarmos tanto, né? De, Cobrança, né? exatamente, a cobrança, né? De que eu tenho que estar no pique de novo para estar fazendo atividade física,
eu tenho que estar no pique de estar limpando a casa de cima a baixo, eu tenho que estar no pique de estar organizando tudo. Não, eu acho que daí você pode fazer o quê? É dividir em dias da semana, né? Aham. Então, se na primeira semana você estava estimulada a fazer tudo de uma vez, nessa semana você pode estar dividindo, né? Então, por Criar exemplo, uma nova rotina, né? exatamente. Então, por exemplo, é, se eu estava limpando a casa inteira em um único dia e eu já não tenho pique para isso, eu posso dividir por cômodos, né? Sim. Então, um dia eu vou lá e eu faço uma faxina na cozinha, né? E se o meu pique foi só até ali, beleza. No outro dia eu faço no banheiro, no outro dia eu faço no quarto. Se eu estava cozinhando pratos deliciosos todos os dias, e agora eu não consigo sair do trivial, né? Eu vou mudar um pouco, né? Então, assim, por que que eu não mudo a forma de cozinhar? Por exemplo, o que eu percebi é que no início as pessoas fizeram bastante pratos é, Mais sofisticados, né? mais Receitas sofisticados, elaboradas. exatamente, mais calóricos, né? Aham. né? E aí o que que acontece? Por que que eu não mudo? E eu não vou fazer umas comidinhas mais fits, né? Uhum. Aquela que eu sempre quis fazer, mas que eu nunca tive tempo, né? Então, é uma forma de você se estimular de novo, né? De se incentivar a este ânimo. Então, Sim. implementar coisas novas, né? Se eu já fiz um monte de bolo, um monte de tortas, eu vou começar a fazer comidinhas mais leves, aquelas que incluem grãos, que eu sempre achei legal, mas que eu nunca consegui fazer, né? Às E vezes aí nem eu precisa ser tão difícil o prato, né, Mari? exatamente, né? E aí, por exemplo, se eu fiz nas primeiras semanas, todas as aulas de ginástica, e agora eu estou totalmente, não quero nem olhar a cara do meu professor, né? Muda, né? Faz É, uma yoga. vai fazer uma yoga, que também tem profissionais aí que estão oferecendo, né? Se você mora em prédio, né? Desce a escada, sobe devagar, treinando a respiração, né? Eu acho que é um momento legal para quem tem crise de pânico, né? Dá uma E olhada, a atividade física tem um ponto-chave, né? Na ansiedade, na dependendo, sim. depressão. Acho que Ex- uma elevada Exato. na autoestima, né? Exato, né? De olhar vídeos, lives, de como respirar, né? Aprender a meditar. Um paciente falou: eu quero aprender a meditar. Eu falei, ótimo, né? Tá cheio de vídeo na Sim. internet. Escutar músicas mais relaxantes, fazer aquele relaxamento, né? Que nós nunca temos tempo, né? Sim. Tomar um banho mais demorado, mas sem a preocupação de eu não vou acordar tarde, não vou acordar cedo, ou eu não vou precisar sair, né? E aí começar a pensar em coisas diferentes, mas sem a cobrança. Eu acho que Menos principalmente cobrança, no menos caso. cobrança, né? Então, tudo que eu vou fazer, eu posso fazer uma coisa por dia, né? Eu vi que na primeira semana eles tinham muita proposta de eles colocavam muita proposta de atividade com as crianças dentro de casa, né? Sim. Atividade disso, daquilo outro. E eu tenho certeza que a grande maioria deve ter, né, feito pelo menos uma parte dessas atividades. Então, mudar um pouco, né? Eu não tenho mais pique, não quero mais jogar, não quero fazer mais nada com as crianças. Eu vou deixar as crianças lá, né? Então, o que eu posso propor, né? Conversar com os filhos, né? Eu acho que é uma ótima oportunidade, né, para você perguntar para o filho, dependendo da idade, como é que tá tudo isso para você, né? Compartilhar, né, Mari? Compartilhar. O que você está achando? Você está com medo? O que você acha que vai acontecer? Como é que tá para você ficar dentro de casa, não ir para a escola, fazer as lições em casa,
conversa com esse filho. Isso não vai Porque olhar demandar. para mim são pessoa todo dia. Exatamente. E nós temos o hábito de ir fazendo isso no automático, né? Toma, tá aqui a comida, já fiz a lição, briguei com o filho, já joguei, não quero jogar mais. Mas você esquece, né, de conversar. E eu acho que é uma ótima oportunidade, é uma excelente oportunidade para implementar, né, a conversa familiar, né? E principalmente da situação. Eu acho que por menor que seja a criança, você pode. Como é que está sendo para você não ter que ir para a Estimular, né? escola? Estimular, não ver os amiguinhos, não brincar lá fora, não ir na casa da vovó. A criança, de alguma forma, ela vai dizer, né? E aí, mamãe, tá sendo assim ou tá sendo assado. Se é um adolescente, ele vai, né, talvez explicar de uma forma mais clara. Se é um filho um pouco mais velho, talvez dê para fazer uma, né, uma discussão de pontos de vista. Então, eu acho riquíssimo, né, também usar este momento para incluir, né, essa rotina mesmo de conversa que a gente vem perdendo, né, com essa correria do dia a dia, né? Você vem É perdendo algo que a gente foi desaprendendo, né, Mari? exato, né? De fazer as refeições na mesa, de colocar a mesa, né? Na correria, cada um come num lugar, come num horário, né? Então, de implementar isso e olhar para tudo isso, né? Como algo bom. Por exemplo, eu estou desanimada, eu não consigo limpar minha casa, mas eu consegui fazer o almoço e colocar aquela mesa. Pronto, que ótimo! Isso foi super válido, né? Se Quem parabenize disse por isso, né? exatamente quem disse que você precisa limpar a casa, fazer a comida, colocar a mesa, conversar com os filhos, fazer atividade, né? Isso é uma cobrança que não existe. Por isso, talvez as pessoas estejam tão desanimadas, porque elas não Desabando, né? percebem exatamente que elas estão querendo viver uma cobrança de tudo, né? E este é o momento de você não se cobrar, né? Então, é exatamente isso. Uma coisa por dia. Eu acho que se você Sim. fizer escolher um algo para fazer naquele dia já é válido. Eu venho fazendo isso, né? Eu venho escolhendo uma coisa diferente que me estimule naquele dia, para que aquele dia tenha validade, né? Então, Sim. para mim já basta. Então, hoje eu vou arrumar as gavetas, por exemplo. Arrumei suas gavetas, acabou. Eu vou assistir, vou ler, vou dormir, vou escrever, não sei o que eu vou fazer. E não vou me cobrar. No outro E dia, às vezes a gente se prende só em obrigações, né, Mari? Eu só vou exatamente. ficar feliz se eu conseguir cumprir o maior número de obrigações. Eu acho Exato. que aí também está um problema. Da gente não fazer algo por nós, né? Exato, né? E aí tem isso. E a partir do momento em que você não se cobra, você está fazendo algo por você, pela sua saúde emocional, né? A partir do momento em que você fica bem com isso, né? Você está fazendo algo por você. A partir do momento em que você respira, a partir do momento em que você relaxa, a partir do momento em que você prepara uma alimentação um pouco mais saudável, que seja só para você, de repente a família não quer, não gosta, você já está fazendo algo para você, isso já é válido, isso já é um presente, né? E aí você já começa a olhar para este momento com um momento especial, apesar dos pesares, né? Sim. Porque eu Então, vejo que esses seriam os primeiros passos para ter esse equilíbrio exatamente, emocional. exatamente. E acho que o principal de todos é a não cobrança, né? Não se cobrar tanto. Se punir. Isso, exatamente. Porque daí vem essa punição, essa autopunição, né? Como eu sou horrível, como eu Eu sou não estou incapaz. incapaz, porque eu não estou limpando minha casa, porque eu não estou tão animada, porque não tem nada de errado, né? Não tem nada de Tá errado. tudo bem, né? Tá tá tudo bem, né? E fora que existe outras preocupações também, né? Mediante a tudo isso. Como é que vai ficar a sua vida Sim. depois, né? Eu posso me preocupar? Claro,
né? Então, eu posso ter um momento para mim, um momento de introspecção ali, que eu vou ficar refletindo sobre tudo isso. E aí eu não estou animada para fazer isso, aquilo, aquilo outro, né? Eu acho que é isso, é olhar para este lado de, né, de não cobrança, Menos cobrança, menos menos cobrança, cobrança. menos cobrança. E Exato. Mari, e se eu faço tudo isso e eu ainda permaneço numa situação de muito pânico, muito desesperada, me sentindo a pior pessoa do mundo? Seria o caso de já começar a pensar em procurar ajuda profissional? Eu acredito que sim, Rose, porque se eu percebo que eu cada vez me cobro, cada vez eu estou mais acelerada e me sentindo mal, né? Eu acho que você tá fora um pouco do normal, né? Apesar do momento. Então, Sim. eu acho que é válido buscar uma ajuda profissional, sim, né? Aham. E levar para o profissional as suas queixas e fazer uma avaliação, né? Para que o profissional possa fazer essa avaliação e devolver, te dar uma devolutiva, né, mais adequada, para você não ficar na dúvida também, né? Ou ficar Sim. muito nesse diz-me diz, pergunta para um, pergunta para outro, né? As pessoas, cada um vão responder ao seu ponto de vista, né? Sim. Ah, não é nada, eu também sou assim. E aí você pode estar postergando um caso, né, que pode A vir se saúde, agravar. né, Mari? Exatamente, que É a pode vir se nossa agravar. saúde. Exatamente, Sim. exatamente. A Deixa eu ver saúde aqui se tem emocional. alguma pergunta. Galera, a gente falou um pouquinho aqui sobre organização. O que fazer quando eu não consigo mais organizar a minha casa durante a quarentena, depois que vem aquele desânimo. Estamos aqui com a Mari, psicóloga, está falando para a gente aqui como a gente identificar esse desânimo, quando é que se torna grave, como ter esse ânimo novamente, não ter tanta cobrança. Então vamos ver aqui se tem algumas perguntas. Quem quer fazer pergunta pode fazer agora. Eu acho que a Eliana está fazendo uma pergunta aqui. Oi, Eli. De como é que eu aguento ouvir tantos problemas e não enlouquecer? Então, essa é a minha profissão, né? Eu escuto muito isso, né? Aham. Nossa, como que você aguenta? Para mim é uma coisa tão normal que talvez eu perguntaria para você, Rose, como é que você aguenta arrumar tantos Tanta closets e bagunça. guarda-roupas e não enlouquecer, né? E aí, Aham. Mari, mas eu gosto de fazer isso, né? Eu amo. E faria, e para mim é a mesma coisa, né? Viu, Aham. Eli? Eu amo também, sua linda, né? Saudades. E assim, não me incomoda, eu não me enlouqueço. É a mesma coisa de eu estar batendo um papo, né? Aham. Normal com qualquer pessoa. Então, é isso, né? É vocação. Eu acho Deixa eu ver que se tem mais alguma pergunta. Tem bastante gente aqui falando oi, a Dani, Suzy, Valtinho, a Larissa, tudo Wanda, bem? a Wanda ali. Marcela, a Luciana, Luciana, minha aluna, Eliana, minha querida cliente. Acho que não tem muitas perguntas, não. Que legal, Eli, né? Que ele está num dia bom, está conseguindo se disciplinar, né? Isso é legal, né? Manter isso, essa Sim, disciplina, né? É assim, as pessoas falam muito dessa questão de disciplina na quarentena, e eu percebi que as pessoas levaram muito ao pé da letra, né? sim. E aí, devido a nessa disciplina, Cobrança essa exagerada, né? cobrança, talvez as pessoas tenham desenvolvido esse desânimo, né? E uma outra coisa também que eu venho colocando é que eu recebi de uma paciente assim, eu não sei o que está. Legal essa, Wanda, já respondo. Como não surtar com o marido? É uma boa essa. Essa é polêmica. E que entra dentro dessa que eu também iria responder, né? Eu Aham. ando tão irritada, né? Além do desânimo, uma irritabilidade. E o meu Sim. marido, né, me irrita mais ainda. E aí a Wanda vem com essa.
né? Porque o que aconteceu? As pessoas ficaram mais próximas, né? Talvez você Sim. via, muitos viam o marido no final do dia, né? E era ali rapidinho. Agora eu convivo com o marido está trabalhando dentro de casa, né? Como é que eu faço para Dividir o mesmo espaço, dividir? competindo o mesmo espaço. Exatamente, né? É, como é que eu faço para não surtar com o marido, né? Eu acho que é trabalhar o autocontrole, né? Uhum. Que eu acho que esse não é fácil trabalhar o autocontrole, é dificílimo, né? Mas olhar para isso, e se eu for ficar olhando para este marido, né, de uma forma que me que tudo que ele faz me irrita, né? Cada dia vai ser pior, né? Sim, Então eu tenho que pensar o quê? Que não é para sempre, né? Que ele está tendo que ficar em casa um pouco mais e que me incomoda alguns comportamentos dele, mas que eu vou relevar, né? Eu preciso sim, relevar para minha paz emocional, para a paz da família, né? Para tudo isso. Os filhos estão convivendo ali, então eu li um artigo que os índices de brigas conjugais aumentaram muitos, né? E as pessoas estão se esquecendo que esses filhos estão dentro de casa. Então, eles estão presenciando, né? Essas brigas, essas agressões verbais, muitas vezes até físicas. Então, sim. se você não se conscientiza de que eu preciso relevar algumas situações para evitar um ambiente ruim para minha família, né? Eu não vou dar conta, E fica né? desagradável também, né, Exatamente. Mari? Então, assim, ele deixou a toalha, eu vou lá e brigo, né? E aí ele retruque, aí vira, e aí vai, e se de qualquer coisinha que ele for fazendo, né, eu for reclamar e vice-versa, também isso se torna, né, se torna uma casa prejudicial, né? Sim. E o que influencia diretamente, inclusive, numa crise conjugal, né? Também ouvi dizer que ao final de tudo isso, não sei quanto tempo vai demorar, corremos o risco de termos grandes crises conjugais, né? E eu percebo que é por falta de paciência mesmo, de autocontrole, né? De Às olhar. vezes eu tô irritada, a outra pessoa tá irritada. E não é aquele motivo em si, né, Mari? Às vezes não é aquela toalha fora do lugar. Exatamente, E é isso que a gente exatamente. precisa captar, a gente precisa Então, entender isso. exatamente, ter essa percepção de que Sim. uma hora isso tudo vai passar e ele vai voltar para o trabalho dele, e ele vai ficar o dia inteiro lá, e que eu preciso manter este casamento, né? E E que eu vai dar preciso, saudade. exatamente, que eu preciso deste homem, que os meus filhos Sim. precisam deste pai, né? É uma Uhum. questão de consciência, né? Uhum. Se eu consigo ter consciência dessa situação, eu consigo trabalhar o meu autocontrole. Se eu não tenho Exato. consciência, né? Se eu acho que eu tô certa, que, né? E aí eu não trabalho o autocontrole, eu vou deixar a irritabilidade explodir, né? Sim, sim. Exatamente. Eu Aliás, costumo, eu a toalha é a costumo gota dizer, d'água. eu costumo dizer que a gente tem que ter a consciência de que a gente vive com pessoas e não só com as coisas. E uma das coisas que traz também a desordem e essa falta de comunhão dentro de casa é por as pessoas valorizarem mais as coisas, sabe? Colocarem como prioridade que as coisas estejam no lugar como se aquela casa não fosse, não tivesse vida. Então, uma coisinha fora do lugar, a pessoa esqueceu um copo em cima da mesa, já é um motivo de briga, de irritação, você não sabe colocar as coisas no lugar e causa essa falta de comunhão, né? Então, a organização, ela vem para nos beneficiar, para nos fazer enxergar que nós temos que viver com pessoas, amar pessoas e não ser refém das coisas que nós temos. Então, isso também interfere na qualidade da organização da casa. Exato, Não exato. ter não separar o que é coisa e o que é vida. Pessoas
fazem sentido. As coisas são complementares nas nossas vidas, né? Então, acho que tudo isso vai trazendo aquele equilíbrio. Quando eu abro os meus olhos e começo a enxergar a raiz do problema, às vezes é só a minha irritação, às vezes é só o meu desânimo, eu não posso deixar que isso venha também interferir na situação do meu próximo, né, da minha filha, do meu marido. Eu preciso olhar para dentro de mim, enxergar o que há dentro de mim e aprender a administrar, né, Mari? Eu acho que essa é a nossa maior dificuldade, administrar o que está aqui dentro. Exato. Se eu consigo olhar para o que está dentro de mim, como eu estou, né? Eu consigo também não transferir isso para o outro. Se sou eu que não estou bem, né? Se eu consigo perceber que eu estou desanimada, que eu estou irritada, né? Isso é meu. E aí entra nesse autocontrole. Então, eu não vou transferir Sim. isso para o outro para que se torne, né, uma briga. E dentro do que você falou também, que são pessoas, não são coisas, Não né? são coisas. E assim, às vezes, Rose, uma casa se mantém muito organizada quando a família, o casal trabalha fora. Agora, estando todos em casa, você não consegue manter da mesma forma, né? Eu Exatamente. vou Não, não. surtar por causa disso, né? Sim. Pô, eu arrumo, tá bagunça, eu limpo suja. Sim, por que será? Porque tem mais Porque pessoas em tem vida, casa, né? tem vida, Tem né? vida ali, né? Crianças em casa, então o tempo todo bagunçando, querendo comer, então a cozinha suja. Então, é aceitar essa situação, é uma questão de aceitação, é olhar para um geral, para um tudo, né? Sim, exato. Então, a minha vida mudou, por exemplo, né? Eu vou olhar que a minha vida mudou, ela não está mais igual, né? Antes as crianças ficavam na escola, por exemplo, de manhã até a noite, né? Hoje as crianças precisam de café da manhã, de almoço, de lanche da tarde, de jantar. E Então, fora que elas têm uma energia diferente da nossa, né? exatamente. Então, a casa não se mantém da mesma forma. É uma outra casa, né? Porque tem pessoas que têm família de final de semana, né? E Sim. muitas vezes no final de semana vai almoçar fora, vai para restaurantes ou casa de parentes. Então, não tem nem o hábito de cozinhar, de sujar tanto, né? E aí tem essa questão, né? Deste olhar, dessa paciência, né? É. Tem uma pergunta aqui da Luciana. Ela perguntou assim: como não desistir quando em uma casa moram quatro adultos e só uma faz? Né? Bom, eu já não acho correto. Se são quatro É, adultos, né? E se os quatro estão em casa, eu acho que tem que tem que ter uma haver conversa aí, né, Mari? exatamente uma conversa. Eu acho que se é adulto, tem total condições de compreensão, né? Sim. E Tem que sentar e conversar. exatamente. E delegar para cada um, dentro das suas limitações, algumas coisas para fazer, né? Por exemplo, eu tenho um filho de 13 e de 9, mas eles que arrumam o quarto deles, né? E aí Sim. eu Cria deleguei tipo uma rotina, né? A sua rotina exatamente, hoje é isso. exatamente. E às vezes são coisas pequenas, mas que já te ajuda, né? Então, o meu de 13 já tira o pó, né? Eu ensinei como Sim. tirar pó dos móveis, então ele arruma as camas e tira o pó. Ele já me ajuda, né? Então, o pequeno, eu já peço para ele, ele arruma a cama dele e ele rega umas plantinhas que eu tenho. Ele já me ajuda. Agora, imagina se eu faço tudo, né? Se eu arrumo as camas, se eu tiro o pó, Sobrecarrega, né, se eu Mari? rego as plantas. E a troco do que eu estou poupando esses adultos, essas pessoas, né? Então, assim, e é chamar e falar, gente, tá todo mundo em casa, é muito mais bagunça, né? É muito mais trabalho, então eu tô determinando para cada um uma atividade ali, né? Então E você não tornar essa conversa algo de. Como eu posso falar? Ai, me fugiu a palavra. É tipo obrigação. É uma briga, mas uma conversa amigável. Olha, a casa está assim, está saindo do meu controle, somos quatro aqui dentro. Vamos ver como cada um pode ajudar, como que você pode ajudar, uma situação mais neutra, não de que situação de seja rígida, né? um leva o lixo, o outro arruma as camas,
o outro é, aspira a casa. É, claro que dependendo da família, né, vai ser isso, não vai ser mais que isso, né? O Sim, outro lado, eu não vou lavar todas as louças, então pelo menos a louça do almoço é sua todos os dias, né? Você já economiza com uma louça, né? sim, sim. Então, assim, de E ganha revezar. valor, né, Mari? E a pessoa vai Exatamente. criando valores, né? Exatamente. E dizer para essas pessoas, para esses filhos, né, adultos no caso, que é necessário, né, que é necessário dizer de uma forma em que ele, olha, por exemplo, se eu vou exigir que façam várias coisas, ele não vai fazer nenhuma, nenhuma, você vai criar um Sim. problema. Então, delegue um, mas que seja Aos diário. poucos, né? Aos Isso. poucos. Se conseguir dois, três, melhor ainda. Mas se você conseguir delegar um, né, já tá ótimo. Igual eu deleguei para os meus filhos as camas dos quartos e tirar pó e regar as plantinhas, né? E isso é deles, né? Enquanto eles estão em casa, que eles não vão para escolas, todos os dias, o tempo que durar essa situação, é eles que irão fazer. E eu não faço. Não faço, Aham. né? Então, assim, é determinar algo, combinar algo com aquela pessoa, né? Com aquele filho, com aquele marido, né? Ou seja, sogra, cunhado. Existem todos os tipos de família, né? Sim, E determinar algo para cada um, mas que seja dele, todos os dias, vai ser seu. exatamente. E resgatar o que você falou alguns minutos atrás, a conversa. Exato. Porque quando há diálogo, a gente consegue alcançar o objetivo. Se não há diálogo, é óbvio que vai ser aí um conflito na hora de dividir essas atividades da casa, né? E às vezes nem rola. Não Se rola. não rola. Se for, Aí a frustração e a situação fica pior. fica pior, né? E aí exatamente, é piorar a situação e não chegar a lugar nenhum. Esse que é o Exato. pior, né? Então é tentar. E aí, por que não tentar, dentro deste momento, criar uma rotina que se estabeleça, né? Que Sim, fique. Por que não? Né? sim. Eu E a gente tem acredito. tantas ideias hoje aí na internet, como criar uma rotina doméstica, como Exato, dividir atividades domésticas dentro de casa. Existem ideias bacanas que são simples de fazer e que funcionam. E que exato, funcionam. O exato. começo é complicado, né? Tudo no início é complicado, porque você vai ter que transformar aquilo num hábito. É, Então tem que ter aquela flexibilidade de passar por aquele processo, né, exato, de adaptação. Então, nesse momento de adaptação, não pode também ter tanta cobrança, né? Porque exato. senão aí não vai funcionar. Porque aí Não, quando se tornar hábito, aí sim, dá para continuar aí até depois da quarentena. mas eu acho Ter que uma vida mais tranquila. o objetivo é esse, né? O meu filho mais novo, de 9, ele não arrumava a cama dele. E nos primeiros dias, ele teve muita dificuldade, né? E aí nós fomos insistindo, ensinando. Ele já arruma, sem precisar pedir, e já conseguiu, né, cada dia um pouquinho melhor, né? Isso Ficar já mais vai, bonitinha. então, e já vai se criando um hábito, né? Um Sim, hábito para a vida, né? Para a vida dele. Se amanhã ou depois for a única coisa que ele sabe fazer, claro que eu espero que não, mas pelo menos ele sabe arrumar uma cama. E aonde e quando que ele criou este hábito? Na quarentena, naquela época, no ano de 2020, que eu fiquei em casa, sem ir para a escola, né? Então, é enriquecedor também, né? Criar também. bons hábitos, Valores, né? valores, né? São Então, assim, valores. é também um momento, se as pessoas conseguirem olhar, né, um momento muito rico, né, para nós seres humanos, né? Exato. E De esse é um ponto legal, Mari, sim, porque as pessoas estão focando no lado ruim, focando nas dificuldades. Se a gente parar de focar nessa parte ruim e começar a focar nas coisas boas que estamos adquirindo, os valores que estamos adquirindo, as percepções que estamos tendo que antes da quarentena não tínhamos, a gente vai ver que a gente está se enriquecendo.
né? E isso vai dando um outro olhar para a situação e ajuda a gente a sair dessa situação de pânico, de mesmice, ou seja, valorizar o que tem que ser valorizado, né? Exatamente. Ó, respondendo aqui, Eliane, ela pergunta o que que devemos fazer para ajudar as crianças quando voltar às aulas. Eu acho que eles estão perdidos, né? É, rever as matérias e só. Exato. Então, isso daí eu acho que é geral, né, Eliana? Aqui também não mudou muito, não. Eles não querem mais estudarem. No primeiro momento veio bastante matéria, nós estipulamos uma rotina, né? E aí depois que terminou, eles não querem voltar, não quer ler, né? E aí o que que eu fiz, né? Eu não coloquei tudo de uma vez, porque eu sabia que iria se estender este tempo e que eles iriam ficar sem ter o que fazer, né? Então, eu dividi as lições, né? Por exemplo, eu vi caso de mães que faziam 2, 3, 4 por dia. Eu coloquei uma por dia, né? Então, eu ainda tenho atividades escolares para fazer para que eles mantenham um mínimo de rotina. Mas para quem não tem, já acabou tudo. O que que eu vou fazer, né? Eu acho que não se tem muito o que fazer, né? Exceto você tirar a criança um pouco desse tempo todo do celular e do videogame, né? Eu acho que vai caber a nós, né? Sim. Pra tirar essa De uma criança. forma mais lúdica, né, Exatamente. Mari? Então, Não pesada. exatamente. Ou eu vou chamá-lo para assistir um filme, ou eu vou chamá-lo para conversar, ou eu vou chamá-lo para fazer uma atividade que seja no dia, ou eu vou, né, alguma coisa, né, para que ele não fique o dia inteiro dentro, só no celular e no videogame. Ah, o meu tá de férias. Os meus também estão de férias, né? Mas essas férias pode correr o risco de se estender, né? Então não Uhum. vai ser 2 férias, 3 férias. Então eu mantenho essa rotina. Em algum momento do dia eu vou tirar eles daquela rotina deles e trazer eles para fazer alguma coisa de uma outra forma, né? Que gere Então, educação, né? Que leve ao ponto que ele exatamente. está estudando. Não precisa ser aquela lição exata, que fica, eu acho que Exato. pesado. Você pode Qualquer criar uma coisa. maneira de entrar no assunto e fazer Levar a para a ligação, cozinha, né? levar para a cozinha, né? O que que eu fiz com os meus filhos? Eu precisava limpar o vidro da minha sacada, né? Eu trouxe eles para me ajudar, porque é brincar com água, com sabão, né? E aí eu Uhum. falei, vem os dois. E aí, eu quero esfregar, eu Vira quero uma colocar bagunça. água, né? Tirei, eu arranquei eles ali um pouco do mundo deles, né? Então, é tirar, tentar fazer alguma coisa. Envolvimento, né? Exatamente. Dormir mais cedo, gente, é importante que não deixe as crianças virarem a madrugada, porque a rotina deles vão voltar. E aí, como é Sim. que vai fazer? Né? E depois eles vão ter problemas. Então, estipular um horário ali um pouquinho maior do que eles iam antes, mas tentar manter. Porque depois eles Manter, vão né, Mari? sofrer. Eles vão sofrer com tudo isso. E aí piora, né? Tem uma E aí, pergunta aqui que eu acho que foge um pouco do assunto. A Roge perguntou se essa questão de organizar, quando você terminar e seu cliente vê que sobrou espaço, não fica um certo vazio em relação ao seu cliente? Tipo, só tinha isso? Não. Quando eu faço a organização, eu faço o meu cliente entender que nós devemos ter na nossa casa só o essencial. Se está bagunçado, se há muita bagunça, é porque há excesso. Se há excesso, o excesso gera bagunça. Então, quando a gente tira o excesso daquele armário, então vai sobrar espaço, vai dar para alocar com mais adequado os seus objetos. E como eu faço uma conversa antes com o meu cliente, eu deixo ele ciente da necessidade de desapego, o que é verdadeiramente uma organização, como isso acontece. Então, quando sobra o espaço, ele realmente não fica triste perguntando se é só isso, ele fica feliz. Mária, a gente tá com 20 segundos, a live vai cair, a gente volta para a gente
fazer a finalização do tema e também comentarmos como vai ser a nossa próxima live de segunda-feira, porque agora vai ser um monte aí para a gente falar sobre esse assunto.